Antigamente quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Olá, o Papo de Mãe está no ar. E a gente tem ouvido falar muito em adultização. Mas afinal, o que é isso? Será o perfil de uma nova geração? Será que a infância está mais curta e que estamos criando nossos filhos para serem pequenos adultos? Veja os destaques do programa de hoje. Queria dizer, Roberto e Mariana, que eu só parei de brincar o dia que minha mãe falou: filha, para de brincar de boneca e vai crescer. Senão eu tava brincando até hoje. Ser criança é muito bom, é bom demais. E pra você, até que idade a criança deveria brincar? Até que idade se é criança? Acho que até os 12 anos. Até os 12 anos tem que pensar em namorar e nada. O negócio é brincar. Brincar, é curtir a vida de criança. Um estímulo à brincadeira, é isto que acontece neste espaço na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Uma casa que tem quintal, pé de romã, pé de jabuticaba e onde todos os espaços foram transformados. Quem reina aqui são as crianças. Elas brincam o dia todo e são elas que escolhem as brincadeiras. Parece que está tudo trocado. Olha, criança virando adulto cedo demais. E tem um outro lado também que a gente até pode conversar aqui no programa de hoje, que é do filho adulto que não quer muita responsabilidade, querendo ser tratado sempre como criança. Então a gente tem muito assunto pela frente, né? Estão aqui a Cristina, a Eliane e a Adriana, que vieram conversar. A Cristina tem 2 filhos, né? Aqui. 2 filhos, tem um casal, uma menina com 9 já e o outro menino com 3, o Antônio. E ela, como chama? Ela chama Emanuela. A Emanuela, e eles não vieram, né? Não vieram. E conta pra gente, o que você tem ouvido falar muito disso, de adultização? Você se preocupa? O que você tem observado? Assim? Então, o que eu acho que existe é que eles são muito bombardeados desde cedo por informação e isso é irreversível, né? E daí eles acabam sabendo de episódios, de fatos, de acontecimentos que para nós demorava muito mais para chegar. Então tem um bombardeamento geral de informação, mas a gente procura fazer com que isso não iniba a vontade de brincar, que dá para equilibrar. E acho que a gente como mãe vive um conflito, porque você também não pode isolar o seu filho. Não pode, não pode. Às vezes acontece alguma coisa, algum fato do noticiário que choca muito e isso vai chegar nos ouvidos deles. Não adianta dizer, não ligo a televisão, porque na escola alguém vai comentar. E tudo isso acaba trazendo uma maturidade meio precoce, né, para entender o mundo, o sujeito que entra na escola e atira, mata 12 crianças, enfim, não tem como você esconder isso. E a Eliane, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Você é mãe dessa princesa. Apresenta pra gente. Lavinha, 2 anos e 7 meses. Tudo bem, Lavinha? Você pode ficar no colo da mamãe? Fica aqui no colo da mamãe. Ela já pôs uma fantasia, né, Lavinha? Já. Tá se soltando aos pouquinhos. E a Eliane falou com a gente através do Facebook, né? Obrigada, Eliane. Nossa telespectadora. E conta pra gente, o que te preocupa em relação a isso da adultização? Ela ainda é pequenininha, mas você já se preocupa com isso, até observando as outras crianças? Com certeza. Eu mesma, eu gosto muito de incentivar ela, sabe? Nas brincadeiras que eu tive na minha infância. Então, assim, eu procuro bastante incentivar. Eu sento com ela, eu brinco. E, assim, eu quero que ela viva cada fase dela com tranquilidade, né? A infância, a pré-adolescência, a adolescência, viver cada fase com tranquilidade, né? Tem alguma coisa que te preocupa, assim, quando você observa as crianças maiores? O que você tem reparado? Eu acho que o jeito como as meninas de hoje, as que estão já entrando na pré-adolescência, o jeito delas de falarem, né? Uma maneira, assim, muito adultizada de falar, né? Se é que existe essa palavra. Então eu fico bastante, assim, prestando atenção para ver e... vou ficar assim, prestando bastante atenção nela pra ver, né? Você quer jogar? Pra ajudar ela. Você quer ir lá? Vai lá brincar. Quer que a mamãe vá lá com você? Pode ir lá com ela, a gente vai conhecer a Adriana enquanto isso. A mamãe vai brincar um pouco com você. Um pouquinho e fica. E a Adriana tem 2 filhos. 2 meninos, um de 8 e um de 6. Quem tá aqui é o... de 8, Guilherme. Guilherme. O Guilherme tá aqui hoje, Felipe. Felipe.
E para os meninos, a gente ouve falar, tal, até acho que a adultização, a gente sempre pensa um pouco nas meninas, essa coisa de maquiagem e não sei o que lá. Para os meninos, eu acho que é uma coisa assim, ler o caderno de esporte, parte muito pro futebol, pro palavrão, às vezes vai amiguinho lá em casa. Os meus, eu sou mais protetora, assim, os meus são bem crianções, assim. Mas eu vejo, assim, às vezes vai amiguinho lá em casa e fala, você ainda assiste Discovery Kids? Nossa, você ainda brinca com esse, não sei o que. Aí, tipo, o pequeno, o Gui é mais na dele, assim, o pequeno é mais influenciável, assim, e ele fala, não, eu só tá aí, mas eu já nem ligo mais brinquedo. Então, tem muito isso, mas uma coisa que eu sinto que tem a ver é a dinâmica das casas sendo diferentes. Às vezes uma casa com o irmão mais velho gera uma criança da mesma idade do meu, completamente diferente. Então tem amiguinho que assiste, sei lá, Supernatural, que entende tudo da saga Crepúsculo, que pra mim é mais do que pré-adolescente até, né? Não sei, eu procuro... É importante falar isso e a gente pode conversar sobre essa influência da televisão mesmo. Exato. Aquilo que as mães podem permitir ou não, porque tem lá a indicação, mas às vezes está passando na TV e a criança acaba assistindo. Aí como é... E mesmo filmes, né, também. E participa também da nossa conversa a Natércia Atiba, que é psicóloga, e tem 2 meninos, né, Natércia? Sim, tem um menino de 9, o Eduardo, e tem o Ricardo, que tem 6 anos. Natércia, com a adultização, né, a criança perde a infância, que é uma fase muito importante, né, para o desenvolvimento dela. O que acontece com esse encurtamento da infância? Na verdade, o que eu acho mais sério disso tudo, além da falta do brincar, que o brincar é fundamental para o desenvolvimento, eu acho que é o que se cria de expectativa em cima das crianças que elas não são ainda capazes de cumprir. Então, acho que isso gera uma ansiedade muito grande. Mas, quando falo em adultização, sabe que eu penso em 2 coisas. Uma que essa geração tem um perfil diferente da nossa. Então, às vezes, o que para eles é o brincar, a gente estranha. Mas é o brincar deles também. Acho que a nossa brincadeira é importante resgatar, mas o deles também. Agora, a adultização mesmo, acho que o perigoso disso é quando a criança cercada de estímulos excessivos, expectativas excessivas, e isso passa a ser um peso para ela. Crianças com várias responsabilidades, com vários compromissos, sim, né? Que os pais querem que tenha uma autonomia muito rápido, exigem muito, cobram muito. Às vezes a criança tem 3 anos, os pais já querem que ela saiba ler e escrever, né? Porque... E, na verdade, as crianças... Antecipando etapas. Fala inglês, né? Com 2, se possível. As crianças se encantam com os mais velhos, e é assim que elas se desenvolvem, olhando para frente, imitando, só que elas não têm um critério. Então, se os pais não servirem como esse critério de falar, filho, é legal mesmo isso que ele faz, é legal ela usar essa roupa, mas isso é para mais velhos, e poder contextualizar as coisas, porque é natural, a criança quer ir para frente, ela gosta, né, do mais velho, de imitar. Então, somos nós adultos, pais, educadores, que temos que servir de critério. Você falou das brincadeiras deles que são diferentes e às vezes os pais não percebem. Que tipos de brincadeira, assim? Por exemplo, eu vejo muitos pais falando, porque no dia do brinquedo da escola, meu filho leva aquele videogame, o DS, e fica isolado. Na verdade, ele não está isolado, ele está jogando em rede, com 5, 6 amigos, e tendo um tipo de raciocínio que, se nós pegarmos cada um DS aqui, não vamos conseguir fazer. Então, é um DS outro são aqueles estilo. joguinhos eletrônicos, sim, né? Que são os videogames pequenos, que jogam em rede. E isso é um brincar também. Não, e não pode ser só isso, né? E falando em brincadeiras, tem aquelas brincadeiras saudáveis, por exemplo, a menina que coloca um sapato de salto alto da mãe, que faz uma maquiagem, mas também tem aquela menina que quer se maquiar todo dia, que usa o sapato de salto alto no dia a dia. Isso já não é saudável, né? Não é legal. Saudável. É isso que você falou dos pais também pontuarem, né? Tem uma informação aí, não tem, dos Estados Unidos? Então, que olha... Tem mães que acho que estão extrapolando, né? Na Califórnia, uma mãe perdeu a guarda da filha de 8 anos depois de assumir que aplicava botox na menina. Mãe e filha participaram do programa de televisão americano Good Morning America, defendendo o uso da toxina em competições de beleza infantil. A menina confessou que as injeções causavam dor, mas que com o passar do tempo ela se acostumou. E a garota também depilava as pernas com cera antes de participar dos concursos. Quer dizer, aqui também a mãe também
Você já viu aqueles Não é legal. programas? Eu ia que falar tem? desse, Então, é de mas chorar. Eu não é fico de chorar, deprimida. Porque, na verdade, Você viu ficam de parecendo Pequenas adultas. Misses? Então, Você aquele ficou cabelo bem daquele Romanesque. tamanho, Não, eles põem não vi, esse dentadura eu não pra vi. esconder, porque estão sem dente. Eu pra acompanhei umas histórias de Gente. concurso por aqui que eram bem preocupantes também, né? Não, a gente até É, gravou isso que um programa sobre vaidade infantil. A criança já é tão bonita naturalmente. Então, Pra mas quê a pele. ficar fazendo isso? Pois é. Coloca o dente falso, Dente né? falso. Faz o cabelo, maquiagem. A mãe tem aquele Que é a aplicador pequena de Miss Sunshine, bronzeamento. né? A história da pequena Miss Sunshine. do filme. E assim, o que vocês já percebem? Porque acho que as mães também ficam em conflito quando a criança vai para a escola. Porque daí, Sim. cada criança tem uma situação em casa e tal, né? Eu, por exemplo, a minha filha, quando tinha 6 anos, as amiguinhas já tinham assistido filmes de adolescentes que ela não tinha assistido. E eu ficava no conflito. Puxa, eu deixo assistir... porque senão ela fica de fora ou não. E daí até fui orientada nisso. Assiste junto, porque daí você vai pontuando. É mais ou menos... Até isso que a Cristina falou de não poder isolar, né, o filho também. Como é que o pai sabe até que ponto ele isola e não? Tem que estar Pegando esse perto. teu exemplo, uma coisa que eu acho interessante é o pai ou a mãe assistirem antes e falarem, olha, o filme ele tem que ter a noção de que não é adequado. Então, olha, esse filme, tudo bem, seus amigos assistiram, cada família é de um jeito. Na nossa casa, a gente não acha legal você assistir. Eu vou assistir primeiro, vou escolher algumas cenas que eu acho que são legais, e daí nós assistimos essas cenas juntos, né? E não acabar deixando, porque muitas vezes eles veem coisas que não são capazes ainda de elaborar, e acabam tendo algumas questões de comportamento, pesadelos e... Não, a Adriana até falou do Crepúsculo, né? A minha filha assistiu. Sim. Quando eu fui assistir, eu assisti depois, né? Eu achei super forte. Não, dava medo. Os amigos da minha filha queriam... chegaram à escola jurando que tinham visto Tropa de Elite 2. Muito, porque até, né, Crepúsculo passa a ser um ponto de fala. Eu disse, bom, eu não moro na casa dele, não sei quais são os critérios lá, mas não é pra sua idade. O filme é ótimo, mas vai ter o tempo Eles pra você começaram a cantar a entendeu? música do Tropa de Elite. Mas daí vira uma brincadeira, quer dizer, se vira só uma brincadeira, tudo bem. E até isso de começar a imitar, às vezes, o personagem. Então, a menina que tem 8 anos vê a adolescente de 14 e começa a achar que aquilo é bonito. Não, e aí tem toda a questão da erotização precoce, que é um problema, né? São estímulos que acabam acontecendo e que até cognitivamente, né, em termos intelectuais, a criança fica com vontade, ela quer fazer, ela quer imitar, só que afetivamente ela é uma criança. Então ela não banca isso e gera muita ansiedade, né? Você já se preocupa até com o que ela vê na televisão? Com vejo, principalmente novelas. Eu não gosto que ela veja, porque tem tantas cenas assim que não é legal para criança. E às vezes às 6 da tarde, não é que é às 11 da noite. Às 2 anos e 7 meses, ela é muito esperta, ela é muito inteligente. Ela vê uma cena de beijo, ela fica, olha a mamãe tá beijando. Mas as cenas as cenas de beijo e de violência, às vezes eles estão, a televisão ligada, ninguém está prestando atenção. E eles estão Quando vendo. aparece uma coisa assim, né, eles estão lá. Eles saem do que é o padrão deles, né? E chama mais atenção. Eu sinto isso. Mas na minha casa também, por não ter espaço, por não ter nada de espaço físico de playground, eles desmontam a casa, às vezes, fazem cabana com lençol, com não sei o que, e eu deixo, né? É um jeito de... E eu acho que a gente tem que ter um cuidado de não cair também nessa situação de achar que as brincadeiras boas são só as de antigamente. Porque também os brinquedos evoluíram muito e nós temos brinquedos maravilhosos. A questão é diversificar. A criança precisa de estímulos diferentes. Então, deixar só na rua não é bom. Deixar só na internet, na televisão, não é bom. Só numa coisa de motricidade pequena, né? Uma brincadeira no chão pequenininha ali, também não é bom. Tem que ter faz de conta, tem que ter tudo. Tem tantas brincadeiras, até dentro de, mesmo dentro de casa, né? Não é que a criança está assistindo a televisão e está na internet. Tem várias brincadeiras. E outra coisa que eu vejo que também é saudável é a criança brincar sozinha, que eu acho que hoje em dia tem uma preocupação, essa coisa que falaram até da sociabilização, tudo bem, é importante, mas elas vão para a escola. Mas é importante também saber brincar sozinho, não é? Não sei, não precisa ficar o tempo todo com alguém, né? Porque até depois, quando eles se veem sozinhos, eles acham uma sensação estranha, que logo qualificam como ruim,
e não conseguem lidar com isso. Eu vejo, inclusive, algumas famílias que colocam sempre um adulto ali brincando com a criança, ou uma babá, ou uma avó. Eu entendo que tem que ter uma supervisão, porque às vezes a criança é pequena para não se machucar. Mas esse adulto, ele não tem que ter um papel de supervisão, não precisa ficar o tempo inteiro interferindo e conduzindo a brincadeira, Não, muitas vezes supervisionando, até porque tem momentos que a criança sozinha vai ter descobertas que são tão da idade dela, uma de 2 vai descobrir determinada coisa num brinquedo, a de 4 outra. Então ficar um pouco sozinha ali, porque às vezes a gente atropela. A criança só tá olhando, pondo a mão, a gente, não, mas olha, o bonequinho entra, mas aqui encaixa. Nessa hora que ela vai exercitar exercitar a criatividade, a imaginação. Sim, a fantasia. Os meninos, eles brincam do quê? Então, olha, videogame é uma coisa restrita a final de semana, porque senão toma conta, assim. Mas eu concordo com eu trabalhava com videogame a vida inteira, tal. Então, para mim, hoje, para essa geração, videogame não é um isolamento, é uma socialização. Se você não sabe quem é o Mario, você é out, né? Se você nunca jogou, sei lá o quê, não, quem é você? Fica pra lá. Então, eu tenho um que é muito futebol e briga e físico, e eu tenho o Gui que é mais cabeça. Então, existem jogos que são, tipo, uns quebra-cabeças, que tem umas coisas muito interessantes mesmo, assim. Eu vou interromper um pouquinho para chamar o bloco, a gente já continua a conversa, e também no próximo bloco uma reportagem sobre como preservar a infância. O Papo de Mãe já volta. Continue ligado na TV Brasil. Você acha que hoje em dia as crianças estão ficando cada vez mais assistindo TV, no computador e brincando menos? Eu acho que sim, só que eu não deixo minhas filhas assistirem TV. Assistem algumas coisas assim, em DVD, mas programas muito, como eu posso dizer, violentos ou que transformam as crianças em adultos pequenos ou tipo anõezinhos, eu não deixo minha filha assistir. Acho que as crianças de hoje em dia estão perdendo muito a infância delas, entendeu? Acho que devia ter mais brincadeira, devia ser aquela coisa criança mesmo. Hoje em dia as crianças estão preocupadas com muita coisa. Então acho que eles perdem muita coisa da vida. Acho que eles deviam se preocupar mais em brincar, em ser criança, não adulto. O que é ser criança pra você? Ser criança pra mim é assistir desenho de manhã, é brincar, é ter brincadeiras saudáveis, não brincadeiras de hoje. Criança tá entrando no mundo de drogas, tá se perdendo, sabe? Meninas ficando grávidas muito cedo. Então acho que eles perdem muito rápido o que eles deviam ter de criança. Acho que é isso. Eu não sei se as pessoas generalizam um pouco, mas também não pode confundir a adultização com criar responsabilidades, né? Que acho que desenvolver autonomia. Isso é saudável, né? Explica um pouco pra gente até a diferença do que é adultização e do que é ter autonomia. Eu estava pensando, ouvindo ela falar, que na verdade, se a gente pensar, estamos transformando as crianças em pequenos adultos, é tão paradoxal, porque por um lado, cada vez mais os filhos estão ficando até mais tarde em casa e se tornando adultos mais tarde. Então, esse tipo de estímulo também não tem o resultado de torná-los responsáveis mais cedo, autônomos mais cedo. Eu acho que é muito mais um excesso de expectativa dos pais, de preparar, é muito mais uma ansiedade dos pais, na verdade, e que realmente não tem tido resultado. Então, eles acabam tendo atitudes mais adultizadas, mas sem criar responsabilidade e autonomia que são positivas, né? Porque cobram dos filhos o que eles não podem oferecer. Né? E aí o filho está sempre não correspondendo às expectativas e a autoestima vai ficando cada vez mais baixa. E aí é muito difícil se tornar uma pessoa autônoma e responsável com a autoestima baixa. E agora a gente conta também com a participação da educadora Maria Ângela Barbato Carneiro, que escreveu esses 2 livros aqui, ó, Brinquedos e Brincadeiras, Formando Ludoeducadores, e o Cócegas, Cambalhotas e Esconderijos, Construindo Cultura e Criando Vínculos. Obrigada, Maria Ângela. Obrigada a vocês. Qual é a importância do brincar? Olha, o brincar é uma forma da criança poder ter alguns exercícios no sentido de estar se inserindo na sociedade em que ela vive, não é? Ela começa realmente com um processo de repetição, de imitação, depois ela entra no faz de conta, no mundo simbólico,
até chegar no momento onde ela vai desenvolver as regras, que é o momento da convivência social. Então, se ela tiver a oportunidade de brincar em todos os períodos, né, em toda a sua infância, ela será uma pessoa que a gente costuma dizer bem resolvida. Mas hoje as crianças não têm tantas oportunidades para brincar, ou por conta de espaço, por conta da falta de tempo e por conta muitas vezes das exigências dos pais em virtude de estar inserindo o seu filho rapidamente no mercado de trabalho. Então, acabam impondo a eles um currículo para além daquilo que eles poderiam fazer, suprimindo todo momento que eles teriam a oportunidade de brincar. E as crianças, nesse sentido, têm reivindicado muito. Quando a gente pergunta para elas, mas o que vocês querem fazer? Nós queremos brincar. A criança fica sem tempo para brincar, eu vejo até pela minha filha a importância de ter um tempo para não fazer nada, um tempo livre para poder brincar, Poder brincar. Para ter criatividade, para desenvolver. Agora, isso que a gente estava até falando no primeiro bloco, em relação... Porque a gente vê que todo mundo fala assim, as crianças hoje não brincam mais, as brincadeiras não são as mesmas, as de antigamente eram melhores. A criança não deve gostar de ouvir isso, né? Que a brincadeira do pai era mais legal do que a dela. Exatamente. Então, a dela também tem que ser respeitada pela geração dela. As brincadeiras mudaram, muitas delas mudaram até as letras das músicas. Então, não há de se menosprezar aquilo que a criança está fazendo hoje, porque é um mundo novo, é o mundo dela. A tecnologia está aí, não há como negar a tecnologia, a mídia. Deixa eu saber das mães, aqui, isso que a gente falou, da diferença da adultização e do criar responsabilidade ou autonomia, né? Como é que você lida com isso em casa, assim, para fazer? Porque às vezes eu acho que, eu vejo até na escola, os pais falam, mas meu filho é tão pequeno e a professora já quer que ele vá sozinho ao banheiro, não sei, mas a criança precisa passar por etapas e crescer também, né? Eu acho que são duas coisas, né? A brincadeira, quer dizer, uma coisa não inibe a outra, né? Você tem que dar possibilidade de ele... amarrar o seu próprio sapato assim que ele for, que você perceber que já é possível, e reservar um espaço para ele brincar. Uma coisa não impede a outra, acho que não... Quer dizer, você ainda tem um bem pequenininho de 3 e a sua filha já está com 9. São fases diferentes, né? Então, mas eu me policio bastante, porque eu acho que, sabe assim, ai, mãe, pega a minha roupa, assim, uma menina de 9 anos, né? Abre a sua gaveta e pega. Aí eu pego alguma coisa, não gostei disso. Então aí você fala, não, calma, peraí, vamos desenvolver, porque está muito mal acostumada. E isso não é legal para a criança, eu acho, sabe? É preciso que você dê recursos para ela criar responsabilidades, né? Saber que não, sabe, fica perdendo o casaco por aí, porque está acostumado com mãe recolhendo as roupas, né? Porque a gente recolhe do pequenininho e acaba, porque quando tem filhos de idades diferentes, você acaba... Exato, ela me cobra, mas você guardou a do Antônio, você pegou a dele, não, mas eu fazia isso com você na mesma idade. Tudo é uma argumentação, né? A gente estava falando disso, a gente faz um exercício diário de aprender a argumentar o tempo todo. Mas, de maneira alguma, a criar responsabilidades impede a brincadeira, de jeito nenhum. Com certeza. E a Eliane, antes eu queria saber, ela já tirou a fralda ou ela ainda usa a fralda? Já, assim que ela entrou na escolinha, automaticamente ela quis deixar a fralda, né? Eu, assim, no começo eu insisti porque eu tinha aquele receio dela fazer xixi em qualquer lugar. Né? Às vezes tem uma coisa da mãe também querer que a filhinha continue sendo um bebezinho, né? Não querer ver que cresceu. E ela começou a ficar independente e ainda fiquei com aquela coisa, não, ela ainda é muito novinha. Por exemplo, ela quer comer sozinha, ela quer tomar banho sozinha, ela mesma quer pegar as coisas dela no guarda-roupa. Ela quer escolher roupa, sapato para ir pra escola. E às vezes eu fico assim, pensando se é ou não, assim, legal deixar ela escolher, né? Então, na verdade, a possibilidade de escolha, se você der muita opção, ela vai ficar muito confusa. Então, quanto menor, menos opções você, na verdade, oferece para ela não ficar ansiosa. Então, posso escolher minha roupa? Pode, a mamãe vai pegar. Você pega duas e fala, entre essa e essa. Né? Porque se você abrir o armário e falar, escolhe,
É muita coisa. Eu pegava 6 vestidos. Porque você tinha dúvida também, né? Não, eu tinha os meus preferidos. Eu empurrava um, aí ela sempre gostava mais de outro. Então, na verdade, até para criança pequena, às vezes que vai em restaurante, hoje tem um cardápio infantil, o pai lê 8 pratos. Gente, para eles é muito. Então, já viu que seu filho gosta? E fala 2. Que é mais fácil. Conforme ele for crescendo, você fala 3 e eu falo 4. Mas é importante a criança ir criando essa autonomia. Então, eu acho super interessante, porque assim, as pessoas pensam que responsabilidade é só quando a gente cresce, são essas responsabilidades mais formais. Mas a criança guardar o próprio brinquedo é responsabilidade, cuidar do casaco na escola é responsabilidade, manter o material na mochila é responsabilidade. Agora isso dela querer comer sozinha é legal até. É muito legal, dentro do que ela é capaz, né, de comer. Então não adianta, não adianta ela querer comer sozinha e nós, como pais, termos a expectativa de que ela vai conseguir segurar tudo direitinho. Não vai ficar uma sujeira. Ela vai comer, vai fazer sujeira, dá muito mais trabalho. Exatamente. É muito mais fácil nós fazermos, né? Dá muito mais trabalho. Parece ter uma geração aí de jovens, de adolescentes um pouco preguiçosos. Eu tenho ouvido dizer que não querem assumir responsabilidade, trabalhar. Mas antes, só falando ainda sobre brincadeiras, porque nessas cidades grandes, de fato, as crianças acabam perdendo espaço. E a Rosângela Santos, ela descobriu um espaço aí com quintal, banco de areia, música e com regras como se fosse assim a casa da vovó. E esse lugar fica em São Paulo, onde grande parte das crianças vivem em apartamento. A Rosângela Santos foi conhecer o Aprontando Uma, um lugar onde as crianças aprendem a ser criança. Todo dia. Não dá para saber ao certo quem está se divertindo mais, as mães ou as crianças. As mães voltam no tempo, voltam lá na própria infância. As crianças brincam, brincadeiras de criança que estão em extinção nos dias de hoje. Do que eu vejo das mães que não puderam parar de trabalhar como eu, é que as crianças acabam passando o dia inteiro numa escola, com atividade muito programada, muito amarrada. Hoje é dia de livro e nada mais. E acaba que elas descobrem menos o mundo, exploram menos o mundo. Enquanto estão aqui, nada de TV ou de aparelhos eletrônicos. Neste espaço, os pequenos têm outras atrações. Uma casa inteira com quintal e paredes para pintar, caixa de areia, plantas para cultivar. E o melhor, aqui os pequenos só fazem aquilo que querem, na hora que querem. Uma casa para brincar, então aqui tudo pode. Né? Não vai quebrar nada, não vai estragar nada, não vai derrubar a televisão. Em casa a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa fase, né? O que eu mais gosto é a proposta de brincar no quintal. Tanque de areia, plantar, eu acho que isso hoje para quem mora em apartamento é incrível, né? Acho que elas oferecerem isso é muito legal. Mas o que ele mais gosta são as aulas de música. Ele adora as aulas de música. O brincar aqui é levado muito a sério. É voltar um pouco a ser como a gente brincava na época das nossas avós, né? Hoje em dia a gente não consegue mais trepar em árvore, não consegue rolar, as crianças não sabem o que é, às vezes, tem muita criança que nunca pisou numa areia. O lugar foi criado pela psicóloga Flávia Nabuco, que tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. A ideia nasceu dentro da casa dela. Pela necessidade, eu tive meu 3º filho, não queria mais clinicar e por falta de espaço para brincar, para a criança voltar a brincar, a gente resolveu montar. A jornalista Luciane é sócia da Flávia, juntou o útil ao agradável. Trabalha e, como ela diz, não precisa ficar longe da cria, a pequena Valentina, de 2 anos. A maternidade faz a gente mudar completamente. Eu não resisti a voltar para o mercado de trabalho, trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia, ter mais os deslocamentos que São Paulo proporciona para a gente. Eu não conseguia ficar longe da minha cria. Então eu procurei alternativas e consegui associar isso tudo. Tenho o privilégio de trabalhar com a minha criança e com as crianças dos outros. A Glaucia é advogada, ela tem uma menina, Helena, que tem 2 anos e 10 meses, está grávida do Rafael, que vai chegar em setembro. E você vem aqui sempre com a Helena? Sim, porque é um espaço para estimular o desenvolvimento da criança sem ter aquele conceito de escola, que a criança precisa sentar, aprender, eles não têm idade para isso, eles têm que se desenvolver brincando. Não é aquela cultura do ler e escrever, e sim do brincar.
Daniela é mãe da Sofia. A servidora pública brinca no espaço com a filha todas as manhãs, há 2 meses. Está impressionada com o desenvolvimento da menina em tão pouco tempo. Bom, eu acho que basicamente na questão da socialização, ela é uma criança, filha única, não convive com crianças, então esse convívio foi muito importante, aprender a dividir, aprender a conviver mesmo com outras crianças. Ela desenvolveu muito a fala e desenvolveu muito o lado motor, assim, é bem impressionante o que 2 meses de estímulo não fazem. O desenvolvimento é uma das metas da casa, que não é uma escola. O espaço atende por pacotes de horas e a família pode acompanhar as atividades sempre que quiser. Frequentemente as mães se surpreendem de eu posso fazer isso, nossa, meu filho faz isso, meu filho gosta disso. E às vezes a gente até precisa ter um pouco de tato com a mãe, porque a mãe tem receio que o filho se suje ou que o filho caia e acaba tolhendo, não deixando a criança experimentar tudo. A criança que brinca não fica mal-humorada, ela não fica irritada. Brincar é a terapia deles, né? É a forma deles relaxarem. Tudo certo, todo mundo se divertindo. Quanto puder, ela fica aqui. As crianças só não gostam de uma atividade, a hora de se arrumar para ir embora. Casa da Valentina que não soube remar, a canoa virou, por deixar ela virar. Que delícia esse espaço. Muito delicioso. Agora, os pais precisam deixar os filhos fazerem bagunça em casa também? Precisam deixar, porque também faz parte. Se você começar que isso não pode fazer, aquilo não pode fazer, não pode desarrumar a sala, não pode se sujar, como a mãe estava colocando ali, é complicado para a criança, porque muitas vezes ela tem que experienciar, principalmente quando ela brinca, com tintas, com outros materiais, com areia, ela tem que se sujar, ela tem que tocar. E não é possível que uma criança vá para casa com o tênis sem um grão de areia, e tem pai que reclama. Então os pais também têm que entender que isso faz parte. E aí a mãe diz, eu não sabia que brincar faz a criança crescer. Ela não só cresce, ela se desenvolve em todas as funções mentais. E as funções físicas e sociais também. Então o brincar é uma atividade completa para a criança. É um momento que ela tem que ser criança. Se passar, vai ser difícil. Eu tenho ouvido muito, assim, até tem reportagens, outro dia teve uma reportagem que jovens, assim, de classe média que adotam a preguiça como profissão. Outro dia eu até estava conversando com meu marido que trabalha com isso, com colocação de pessoas no mercado de trabalho, e tem uma geração aí que parece que não quer pegar muito no batente. Parece que falta iniciativa para tudo. Ou não quer pegar no batente, quer ir lá, trabalhar e sair para surfar. Ah, não, preciso surfar, hoje eu vou para a praia, não sei o quê. Não sei, tem uma diferença, assim, em relação ao trabalho nessa geração também? Na verdade, o trabalho exige esforço, exige um nível de responsabilidade que muitas vezes eles não querem ter. Mas isso não é uma coisa desses adultos, jovens ou dos adolescentes. Foi na educação, a gente vai acabar colhendo. Quer dizer, isso é resultado de uma Isso é resultado dos pais que ficam passando a mão na cabeça, que pagam tudo. Um exemplo que eu gosto de dar muito é assim, a mãe está arrumando a cozinha, o filho pequenininho, ele quer participar. Daí ele vai lá e pega a colher de pau e a panela, não sei o que, você fala, filhinho, senta na TV que a mamãe está arrumando a cozinha, é rapidinho, eu já venho pra cá. E afasta. Depois, quando chega adolescente, fala, vem ajudar a mamãe a arrumar a cozinha. Como? Ele quer ficar na televisão. Então, a gente sem perceber, como realmente dá muito trabalho incluir o filho nas coisas, a gente às vezes acaba tirando e depois a gente quer que eles venham. Mas é um aprendizado, que a gente vai o tempo inteiro cobrando deles, pedindo a participação, que eles assumam algumas coisas. É um percurso e aí chegar nesse ponto já é um resultado. Eu vou ter que chamar o próximo bloco, daí a gente começa com alguns comentários que tem aqui no Facebook, tem algumas perguntas para eu fazer para vocês. O Papo de Mãe volta já. Até quantos anos você acha que a criança tem que brincar? Olha, tem que brincar até tantos anos. Olha, eu acho que até uns 13 eu acho que tem que brincar sim, tem que curtir. Tem menina de 13 anos que já tá grávida, então eu acho que tem que aproveitar ao máximo. A adolescência é o principal para formar o caráter da pessoa. Você brincou até quantos anos? Olha, eu acho que eu brinquei até os 15. Sabe que comigo, a minha mãe, ela falou um dia pra mim, Mariana, esse ano você não vai mais pedir boneca de Natal, você vai pedir uma roupa, porque se me deixassem, eu acho que eu brincava até hoje.
Então, eu também, eu adoro brincar. Até hoje É bom, na fase ainda tô brincando. É bom, esse povo não quer brincar. Vamos deixar as crianças brincar, não é verdade? Deixar brincar. Qual é a sua brincadeira favorita de quando você era criança? Era amarelinha, pular corda. Acho que até os carrinhos ainda brincava quando era pequena. Você gostava de brincar de boneca? Adorava brincar de boneca, fazer roupinha pra boneca. Eu guardo umas bonecas minhas até hoje. E não deixo as minhas filhas brincarem. Agora a gente conta também com a participação da neuropsicóloga infantil, a Ana Olmos, que é conselheira do Instituto Alana. Ana, fala um pouquinho do projeto Criança e Consumo e desse bombardeio da publicidade que afeta principalmente as crianças, né? Olha, o projeto Criança e Consumo, que vocês podem e devem entrar no site e se informarem, ele apareceu com um conjunto de pessoas que, começando a comparar o que acontece com a criança de hoje, bombardeada por um alimento pedagógico inadequado, que é a publicidade a ela dirigida, né, começou a refletir por que no nosso país não existe a regulamentação de proteção às crianças que nos países desenvolvidos existe. E como que esta publicidade específica dirigida à infância, que neste caso no Brasil ainda é permitida, se usam símbolos infantis, músicas infantis, personagens infantis. Que as crianças se identificam. Isso é bem objetivo na legislação internacional, assim, é proibido você falar diretamente com a criança, por exemplo, colocar uma apresentadora infantil fazendo uma publicidade, algo mais grave ainda, o merchandising, que é a criança está assistindo um programa de criança, aí o seu ídolo, né, diz, olha, eu estou usando esta sandália, ou jogue seu tênis velho no lixo, porque o bom é este. Esse merchandising, ele é ainda mais perverso e mais violento, porque a partir do desenvolvimento das funções cognitivas, tem um determinado momento que a criança não distingue o que é programa, né? Especialmente a criança, né? Mas o que é programa, o que é um anúncio, uma venda comercial de produto. Tão poderoso, porque os pais não conseguem, às vezes, dizer não, né? Os pais são pacientes deste mesmo processo. Por quê? O que estamos vivendo hoje, historicamente, é assim, a criança, ou a infância, entre aspas, foi colocada como a dona da agenda da casa. Então, ela manda. Alguns se tornam tiranos, né? Mas independente de maior ou menor tirania dentro de casa, os pais colocam nas mãos da criança decisões que são da agenda dos pais. Então, houve também uma modificação, passou-se de pais autoritários, digamos assim, numa cultura anterior a quem tem faixa de 60 anos, para o outro extremo, em que, indiscriminadamente, o desejo da criança ele é soberano. Então, a criança passa a mandar e a tomar decisões. Isso. E essa adultização, ela pode ser lida por aí. Quer dizer, esta criança que não aprendeu a ter princípio de realidade, porque não foi tendo os limites, né, compatíveis, ela está com mais risco de gravidez precoce, porque ela se acha onipotente, ela não percebe que os riscos acontecem. A erotização precoce da publicidade também participa como uma das variáveis que atrapalha a visão de mundo das crianças e dos pais. Os pais se sentem inadequados e desqualificados se eles não promovem, seja os produtos, seja as atividades, né, que tem que ser promovidas para o seu filho estar competitivo. E às vezes até com criança pequenininha. Não sei, Eliane, ela alguma vez já veio te pedir coisas assim? Você já passou por isso? Em função dessa publicidade que tem voltada para a criança mesmo? Não sei, de chegar e falar assim, eu quero o shampoo daquela personagem, ou ela te pede essas coisas? Como é que é? Teve. Ela gosta muito de assistir uns desenhos do Discovery Kids e tem
aquela personagem, a bailarina, né? E ela, toda vez que entra o desenho, ela fica enlouquecida. Ela, ai mamãe, eu quero Angelina Balilina. E aí passa algumas coisas relacionadas ao personagem, né? Bolsinha, tiara, sapatilha. Ela fica enlouquecida, aí ela pede. Aí a gente sai, vai passear no shopping, e tudo que ela vê relacionado a essa personagem, ela pede. Ela fica assim, sabe, desesperada. Que são os produtos feitos com base nos personagens. Eu não me lembrei de uma publicidade que foi tirada do ar. Você compra. Toda publicidade tem um poder incrível sobre mim. Aí eu já aprendi que eu falo assim, eu compro, mas eu não compro nada, entendeu? E quando a gente vai ao shopping mesmo, né, eu falo, Antônio já ganhou isso outro dia, hoje não tem. Porque senão a criança acha que quando vai no shopping é sempre precisa comprar alguma coisa. Não, tudo que eles veem na TV, na hora que eles olham nas vitrines, eles lembram, aí eles falam, então, para as mães que estiverem nos assistindo, eu quero dar maior força para elas dizerem, não, tem que saber dizer não. Olha, você já tem um, não, até posso ter o dinheiro. Inclusive faz bem, porque não é, quando a mãe diz assim, não posso, porque não posso comprar. Mas, e quando pode, seja uma balinha, seja o que... Não, porque a bala estraga o teu dentinho, eu não vou comprar. Eu só queria dizer, uma publicidade foi retirada, para vocês, mães todas, verem como tem a ver com competição. Era uma tesourinha de uma marca daqui, que uma criança dizia para outra, tá aí um contexto infantil, eu tenho, você não tem, vocês lembram? Quando ela foi retirada, com muito esforço, ela já tinha passado muito. E recentemente, negócio, no rádio, tinha uma publicidade de um canal a cabo, na rádio, que era assim, põe em casa, põe em casa, põe em casa. E aí o menino dizia assim, eu acho que eu vou ter que mudar de mãe. Era explícito assim, quer dizer, eu vou mudar de mãe. Mas isso é perverso. Isso é tão perverso que uma das crianças que frequenta a brinquedoteca da PUC, um desses dias falou para a mãe, eu preciso disso porque eu tenho necessidade. O meu 4 anos. O meu de 3 anos fala, eu preciso disso. E a mãe aí ficou apavorada, porque ela falou, minha filha nunca disse que tinha necessidade. A palavra necessidade é uma palavra muito forte. Então, ela falou, da onde vem? E comentamos, a questão da mídia. Essa coisa de ter igual do amigo, eu acho que começa cedo até com a gente, assim, né? Você pôs a sua filha na musicalização com 3 meses de idade. E eu falo, nossa, olha que legal, eu também quero. Então, tem muito pouca diferença, não é? Aquela criança tem essa boneca e aquela criança joga tênis e você joga futebol. Todo mundo quer fazer um pouco de tudo, né? Se vestir igual, tudo igual. E o que eu acho, você estava falando uma coisa tão importante, que tem sido um remar contra a maré tão grande, que tem sido um esforço tão grande, e o que eu falo muito para as mães e procuro fazer essas situações tão absurdas que a gente vê de campanha publicitária, do filho soltar eu preciso disso, sem isso eu não vivo, se eu não levar esse brinquedo ninguém vai brincar comigo, usar essas situações como oportunidades de educação, de refletir, de pensar sobre os valores, o que significa ter, não ter, o seu amigo gosta de você ou é do brinquedo, né? Olha esse jeito dessa propaganda, que coisa feia falar assim, dessa maneira, né, do filho ficar insistindo. Então, criar essa crítica, ajudar os filhos a irem desenvolvendo a crítica, já que eles estão expostos a isso mesmo. Eu queria colocar que as mães não podem se sentir desapontadas ou culpadas, melhor a palavra mais adequada, culpadas em não comprar tudo aquilo que as crianças pedem, porque dizer não também faz parte do processo educativo. Então, o mundo não vai se acabar, é uma questão apenas de conversar, de oferecer outras oportunidades, porque às vezes a criança quer porque quer, mas o pai não ofereceu outra coisa, às vezes oferecer uma oportunidade de um fazer conjunto com o pai, de um estar junto, de uma conversa, de uma atividade de contar história, de uma outra coisa que não seja apenas consumir. O Guilherme e a Lavínia já ficaram amigos aqui, né? O Guilherme pode vir sempre para ajudar a cuidar das criancinhas, Adriana. Os pais, o que eu estou colocando, pais não é o gênero masculino, pais e mães, em geral, pais e mães. Deixa eu aproveitar que tem algumas perguntas aqui dos telespectadores no Facebook do Papo de Mãe. Olha, a Sofia Amorim, ela fez a seguinte pergunta: será que o tipo de música, olha só, Ricardinho, tipo de música que permitimos que nossas crianças escutem não incentiva a adultização? Aqui na minha cidade, por exemplo, o trenzinho toca funk
e outras músicas voltadas à sexualidade. Como não ligar as crianças à sexualidade precoce ao permitir que escutem letras de música, assistam novelas e outros programas que não são adequados? E eu acho que nesse sentido, até expor a criança a essas situações é até um golpe baixo, porque são mensagens que passam implícitas. A letra da música passa para a criança. Às vezes é até meio infantilizada. Ela não está nem prestando tanta atenção, mas ela está ouvindo. E ela vê a dança que está associado àquilo. Então acaba entrando de uma maneira que é perversa mesmo. Na medida do possível tem que evitar que escute. Evitar e falar, olha, todo mundo buffet infantil que tinha funk tocando. Calcinha preta lá, e você não vale nada, mas eu gosto de você. A festa no buffet infantil tem que contemplar especialmente os pais, e as crianças ficam lá brincando. A Sheila Carvalho escreveu o seguinte: mas os clássicos filmes infantis de princesas não levam também à adultização? Porque a minha, com 6 anos, até muda o semblante quando a Cinderela ou qualquer outra princesa vai beijar o príncipe. Faz cara de apaixonado e chega a chorar de emoção pelo beijo. Logo, vive escrevendo bilhetinhos de eu te amo para os meninos. Ultimamente, não sei mais nem como cortar isso. Na última vez, ela me respondeu: a Mônica do Cebolinha tem 5 anos e sempre fica querendo beijar o Cebolinha, o Dudu e mais os outros meninos. Como que a gente lida em relação às historinhas? Ou na historinha não tem essa adultização? Na verdade, o que eu questionaria é por que a filha embarcou tanto nessa fantasia. Porque a fantasia é super importante. Essas histórias todas clássicas têm uma função importante no desenvolvimento da criança. Então, o que a mãe precisaria trabalhar é que ela conseguisse a filha separar um pouquinho mais, né? E não embarcar a realidade da fantasia, né? Bom, quer dizer, as crianças vivem um conflito também de chegar um momento de não saber se falar, eu não sou mais criança, mas também não sou adulto. Como é que é nessa fase? Fica confuso. Até os pais, às vezes, se confundem. O quanto cobrar e o quanto não cobrar, para eles também é confuso, né? Então, quando chega na adolescência, ou puber até antes da adolescência, que na adolescência eles sabem o que eles querem. Não querem nada. Eles querem fazer o que eles querem mesmo, as vontades, né? Então, mas aí quando chega o puber, que está naquela fase que ainda não é o adolescente, eles ficam meio confusos do que já pode, o que não pode. Porque eles também não querem mais ser tratados como criança, às vezes querem, né? Porque também tem uma contradição em alguns comportamentos dos pais e dos próprios filhos, no sentido de algumas vezes considerá-los como crianças e outras vezes como adultos. E essa contradição se reflete na vida deles de uma forma significativa. Quer dizer, um filho vai crescendo e vai crescendo também um pai, uma mãe, né? Eles vão aprendendo e a gente também vai aprendendo a lidar com as novas situações e tudo mais. Então, vamos começar com o Guilherme. Cadê o Gui? O Gui está com 8 anos, né, Gui? Gui, você fez uma nova amiga hoje? Fiz. Gui, você gosta de brincar do quê? Eu gosto de brincar de pega-pega, esconde-esconde, de fazer origami. O que você fez aqui hoje? Mostra pra gente o que você fez. Olha que legal. Almir, você que é filho único, você aproveitou bastante a sua infância ou você se tornou um adulto muito cedo? Não, eu fui me tornar adulto com os 25, 26 anos. Até hoje o Almir não assumiu responsabilidades. Você é uma criança até hoje? Sou. Vamos passar uma última rodada então, que acabou o nosso tempo agora. Se você quiser mandar um beijo para os seus filhos que não vieram, quiser... Os meus lindos? Não, um beijo para os meus filhos que não vieram, Manuela e Antônio, e a gente tem um aprendizado diário de como lidar com essas situações todas. Esse que é o grande barato de ser mãe, né? Você não vem com um manual, você vai descobrindo como lidar e cada dia é uma apreensão para saber se isso vai dar certo ou não, mas o feeling conta bastante. Eles acabam ensinando pra gente também, muito, né? O tempo todo, legal. O tempo todo, acho que tem isso. E a Eliane? Quer mandar um recado para alguém? Bom, o meu recado é o seguinte: galera de casa, assistam o programa que é maravilhoso, é super 10, muita informação, você aprende muito, né? E um beijo para as amigas que ficaram curtindo, né? Legal, obrigada por ter vindo, viu? E a Adriana? Também quero aproveitar para mandar um beijo pro meu que ficou, pro Peters, agradecer o Gui aí, a participação, que foi bonitinho, agradecer por cuidar da Lavínia também.
E né, falar que é uma delícia, assim, porque é isso mesmo, como você falou, né, Mari? A gente está sempre nessa situação, conversando sobre filho, ou com um olho aqui, outro olho ali, pensando, errando, acertando, vendo uma pesquisa nova que saiu. Tem coisa, realmente, tem novas coisas sendo pesquisadas e tudo vem com muita informação para a gente também, né? Então, e essa oportunidade de melhorar cada vez e tentar acertar. E a Ana Tessa fez uma atualização aí dos livros do seu pai, que é o Isamitiba, psiquiatra, né? Tem livros como Quem Me Educa, que eu fiz colaboração. Tem até tá aqui, ó, Candinha, mostra lá, o Quem Me Educa. Deixa eu pegar aqui. Tá na nossa biblioteca. Adorei. Então, conta pra gente, você fez porque esses livros todos, eles precisam ser atualizados porque as gerações mudam, os pais mudam, as crianças, conta um pouco pra gente. Então, nesse especificamente eu fiz mais a parte que fala de criança pequena, de gestação, dos cuidados com a criança, as pessoas que convivem com a criança. E no Seja Feliz Meu Filho, que é um outro livro, eu fiz a atualização, né, porque ele foi um livro escrito há muito tempo mesmo e muitas coisas mudaram, então eu fiz a atualização. E fora isso tem o blog, quem entra pelo site chega, que tem artigos que eu escrevo muito sobre esses assuntos, a culpa que a gente sente enquanto mãe, a dificuldade de conciliar tudo. Então, olha, obrigada mais uma vez por terem vindo e os telespectadores, a partir de agora, podem conversar aqui com a gente no nosso chat sobre adultização, que vai ser o tema, né, no site www.papodemãe.com.br. E semana que vem vamos bater um papo sobre filhos artistas. Como identificar que a criança tem um dom e como incentivar o talento dela de uma maneira saudável? É isso que vamos falar no próximo domingo aqui no Papo de Mãe. Até lá! Até! Vamos lá, Ricardinho. Papai, me presta o carro, papai, me presta o carro. Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Papai, não cria um problema. Não tenho grana pra pagar o motel. Não sou do tipo que frequenta bordel. Você precisa me quebrar esse galho. Papai, me presta o carro, papai, me presta o carro, pra poder tirar o sarro como eu tenho. Papai, eu não fumo, papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai, eu aposto. Na minha idade você pintava o 7. Mamãe tem ódio de uma tal Elisete. Aqui em casa é impossível namorar. Então qual é a sua? Eu só quero um sarro. Meia hora no seu carro com meu bem, que tá ali. Aê! Obrigada, gente!